do que está acontecendo com a Aeros. Nós íamos construído um grande acordo com os aposentados e pensionistas do Aeros, e eles tinham voltado, mediante ação judicial e entendimento, a receber o salário normal. E foi com grande assombro que eu recebo a notícia da senhora Graziela Baggio, que é líder desse movimento, de que a União está desafiando a própria decisão judicial do caso Aeros, expondo a risco a vida de milhares de aposentados e pensionistas vinculados ao Aeros de Seguridade. A União, após perder seus recursos judiciais e manter o cumprimento de decisão judicial por 5 anos, decidiu unilateralmente e sem qualquer requerimento do Poder Judiciário que não mais irá pagar os aposentados e pensionistas do Aeros que ganharam na Justiça. É um direito já garantido, transitado e julgado e pago durante 5 anos, que é o benefício de aposentadoria ou pensão. É necessário destacar a gravidade da situação aqui na tribuna do Senado, para que todos aqueles que acompanham esse debate da própria reforma da Previdência, quando eu digo que, infelizmente, a forma que está sendo feito esse debate vai prejudicar o passado, o presente e o futuro da nossa gente. Estou dando aqui um exemplo claro. Os aposentados e pensionistas do Aeros estavam recebendo há 5 anos os seus vencimentos, o seu benefício mensalmente, sem nenhum problema mais. Deu ali, claro, um certo acalento, uma certa tranquilidade para essas famílias, né? A União é ré em uma ação civil pública movida pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas e pela Associação dos Aposentados e Pensionistas. Foi responsabilizada judicialmente pela falta de fiscalização do Fundo Aeros perante a Justiça Federal do Brasil. O processo judicial está em 2ª instância e o desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, percebendo a situação gravíssima dos aposentados e pensionistas, determinou que a União mantivesse o pagamento dos benefícios devidos pelo Aeros. A União recorreu, porém, em 2 oportunidades. A 6ª turma do TRF1 decidiu favorável à decisão do desembargador Daniel. Após quase 5 anos, a União comunica de que não mais fará os repasses, jogando os aposentados e pensionistas com uma média, esses aposentados, de 80 anos de idade, a qualquer sorte, a não receber nada. A União é ré nesse processo. Para afastar a incidência de uma decisão judicial, é necessária a formulação de pelo menos um pedido para que o relator do processo, a União não o fez, simplesmente vestiu a toga como se magistrado fosse e tomou uma decisão contrária aos aposentados e pensionistas, os idosos. O grupo de aposentados e pensionistas que recebia o benefício do Aeros possui, repito, uma média de 80 anos, ou seja, a União, de forma ilegal e autoritária, está, mais uma vez, agindo sem sensibilidade em relação a um direito adquirido. Por isso que eu falo que fere o passado, a ação desse debate que está no país sobre a Previdência. É bom lembrar que possuímos, para além de uma Constituição, eu fui constituinte, que separa os poderes e garantia a dignidade da pessoa humana. Está consagrada lá no Estatuto do Idoso, casualmente também de minha autoria, vigente em nosso país, no seu artigo 9º, diz: é expresso ao reconhecer a obrigação do Estado a proteger a vida e a saúde do idoso, a fim de permitir o envelhecimento em condições de dignidade. A essa atitude ilegal, unilateral da União, irá antecipar óbitos, irá matar pessoas. Com isso, a União, mais uma vez, derrama sangue dos mais idosos
porque tortura os participantes do Aeros. Esse parlamento autorizou, inclusive, os pagamentos. Houve uma decisão, inclusive, porque houve um recurso ao plenário do Congresso, e o Congresso assim decidiu. Autorizou os pagamentos do Aeros, baseado na decisão judicial, para toda a competência, inclusive desse ano. Há dinheiro reservado para isso, o valor dos pagamentos do Aeros já está previsto, inclusive para o orçamento de 2020. Ou seja, a União busca aniquilar, nesse momento, direitos de aposentados, que vai resultar em retirada de vidas dos aposentados e pensionistas do Aeros. Não podemos, mais uma vez, a fim de diminuir custos, vamos para uma condenação pública de centenas, ou melhor, de milhares de aposentados. Essa atitude não pode ser endossada por essa casa. Tenho certeza que não é. É necessário que a União, aqui eu faço um pedido como senador da República, que eu peço à União, em nome do Senado, eu diria, e da Câmara dos Deputados, reconsidere sua decisão, porque um entrave na Justiça de novo. Enquanto está na Justiça, eles não receberão. Vão ficar sem remédio, sem alimentação, sem dinheiro para o aluguel. Então fica aqui o apelo que a União respeite essa decisão judicial. Fica o apelo para que não entrave com essa posição, congele, eu diria, deixa no estado de miséria famílias e famílias, que eu diria aqui que são milhares. É necessário, enfim, que a União respeite e proteja seus idosos, conforme manda a Constituição Federal e o Estatuto do Idoso. Não estou pedindo aqui nenhum favor, só que respeite a decisão tomada. Faço um apelo com isso ao doutor, inclusive ao doutor André Mendonça, ministro da AGU. Doutor André, se a AGU entender que é o caminho correto, que deve ser respeitado a decisão judicial, a questão está resolvida. O Estado Democrático de Direito lhe solicita o Estado Democrático de Direito lhe solicita tal atitude. Lembramos, doutor André, a cessação dos pagamentos dos benefícios para tais aposentados é grave, gravíssima. Irá matar, pode crer, muitos e muitos idosos. Centenas já morreram, mas outras centenas poderão morrer, que contribuíram durante toda a sua vida para o nosso país. Por André, esperamos a sensibilidade de Vossa Excelência.